Quando o autor Howard Gardner, da teoria das inteligências múltiplas, esteve no Brasil, perguntaram para ele se ele privilegiaria algumas inteligências para serem desenvolvidas nas crianças hoje. E para surpresa de muitos, ele disse: se eu tivesse esse poder, eu daria prioridade a duas inteligências: a inteligência emocional e a inteligência naturalista. E é sobre a inteligência naturalista que nós vamos falar um pouquinho hoje. Eu faço esse programa com muito prazer. Me ajude a divulgá-lo para que outras pessoas tenham acesso a essas informações. E, se possível, dê um like, se você gostar do vídeo, é claro. Então, quando Howard Gardner destacou essas duas inteligências, ele falou assim: a inteligência naturalista é muito importante, não só para o desenvolvimento da criança, mas pela sobrevivência do nosso planeta, porque essa nova geração precisa ter mesmo consciência da importância que tem a natureza para que a gente possa sobreviver por muitos e muitos anos. Quando eu era pequena, eu tinha um tio que chegava em casa, pegavam todos nós éramos muitos irmãos, colocava dentro do carro e levava para o sítio. E para mim aquilo era uma felicidade. Primeiro que eram férias. Nossa, que delícia, toda criança gosta de férias. Mas o melhor é que eu ia me aventurar na mata. Não era uma mata imensa, mas na minha cabeça de criança era uma mata incrível. Eu me sentia uma verdadeira Tarzan andando naquele meio de mato. E curioso que tinha assim alguns lugares em que os bambus se fechavam e pareciam casinhas. Então a gente dizia que cada um morava numa casa e nós nos visitávamos. Era uma maravilha. Fora isso, uma outra coisa que a gente fazia no sítio que eu adorava é que tinha um barranco assim. E a gente então pegava aquele papelão e escorregava ladeira abaixo. Outro dia eu tive a experiência de levar alguns sobrinhos para o sítio que eu tenho hoje. Como é que as crianças chegaram no sítio e ficaram dentro do carro? Você tá me entendendo? Eu cheguei no sítio com as crianças, uma paisagem bonita em volta, alguns animais, muitas plantas, muitas árvores, e as crianças ficaram dentro do carro porque elas se sentiram ameaçadas naquele ambiente que elas não conheciam. A nossa criança do século XXI precisa entender que existe uma relação muito direta entre nós e os seres vivos que estão ao nosso redor. E eu não estou falando de gente, eu estou falando do reino vegetal e do reino animal. Se a planta precisa de água, a gente molha e ela nos dá em retorno flores e frutos. E do reino animal? A criança precisa saber que quando se mata uma abelha, nós estamos matando um ser que faz a polinização das flores e dos frutos. Se deixar de existir abelha no mundo, vai ser uma catástrofe, porque as plantas não serão mais polinizadas e aí nós não vamos ter nem mais flores e frutos. Aqui em casa eu tenho o privilégio de ter jabuticabeira. Então vocês estão vendo ao fundo, sempre eu mostro a minha jabuticabeira, que eu gosto demais dela. Mas houve um ano, excepcionalmente, em que eu não ouvi o zumbido das abelhas. Havia flores na árvore, mas as abelhas não vieram. E sabe o que aconteceu? Não teve jabuticaba. Para minha surpresa, depois de muitos anos, não houve jabuticaba no pé. Felizmente, na próxima leva, quando houve novas flores, aí eu fui acordada com o zumbido das abelhas. E elas, realmente, elas vêm assim, são centenas de abelhas que por 1, 2 horas ficam trabalhando no pé e depois saem e vão embora, deixando o trabalho perfeito para que aí possam aparecer os frutos. A nossa criança que vive em regiões urbanas, ela está cercada de estímulos de obras feitas pelos seres humanos e, sobretudo, tecnologia. Agora, ela também está cercada de natureza e ela precisa ter consciência da dependência que a gente tem da natureza. Você, quanto adulto, vai ajudá-la a focar, a perceber quando ela olha a árvore, quando ela olha o animal. Você vai possibilitar que ela interaja mais com este elemento da natureza, para que a criança possa se sentir bem na natureza, perceber que a natureza faz bem para a gente.